Todos nós batizados temos uma missão neste mundo. O batismo não é apenas uma bênção para a vida. O batismo nos faz continuadores do amor do Cristo, anunciadores do Evangelho, cantando aí a esperança do reino de Deus a todos os corações. Nessa semana agora, nós vamos celebrar uma santa muito especial na vida, na missão de Jesus e no nascimento da igreja, Santa Maria Madalena. Por um tempo, infelizmente, a rotularam, mas hoje a igreja reconhece ela, como uma grande discípula do Senhor e aquela que dá testemunho do Cristo ressuscitado. Celebrando Santa Maria Madalena, a gente gostaria de conversar um pouco hoje sobre as pessoas que Deus escolhe, que às vezes nós não as escolheríamos, nessa facilidade que a gente tem de enxergar só do lado de fora. Mas Deus escolhe porque vê o coração. E sobre as pessoas que Deus escolhe, quais são aí, poderíamos dizer, as estratégias e ao mesmo tempo o modelo que Deus usa para chamar aqueles a quem Ele confia sempre uma bonita e importante missão. A gente acolhe com carinho mais uma vez aqui no Bênção da Manhã o nosso querido professor e teólogo Lino Rampazzo, que vai partilhar conosco um pouco as pessoas comuns chamadas por Deus para uma bonita missão. Professor Lino, bom dia. Bem-vindo mais uma vez ao Bênção da Manhã. Alegria ter o Senhor com a gente. Muito obrigado, Padre Camilo. Obrigado pela sua acolhida, pela acolhida dos ouvintes que ligam para alimentar a sua fé. Este programa da Bênção da Manhã. Maravilha. Hoje, quando a gente fala em missão na igreja, em trabalho pastoral, até mesmo em vocação, algumas pessoas falam, não, isso é coisa de alguns, são privilegiados, Deus não vai me escolher, eu não mereço, eu acho que eu não dou conta. Quando a gente olha para Santa Maria Madalena, contra todo o preconceito da sua época, mas escolhida por Cristo, amada por Jesus e realizou uma linda missão, o que a gente tira como lição de que Deus escolhe as pessoas comuns? Ele não vai atrás dos mais santos, nem dos mais capacitados, mas sim daqueles que deixam ele alcançar o coração. Exatamente, lendo a Sagrada Escritura, já a partir do Antigo Testamento, percebemos pessoas que reconhecem a própria fraqueza, as próprias limitações. Mas será que eu consigo responder a este chamado de Deus? A gente pode começar com Moisés, por exemplo. Deus envia Moisés a encontrar os anciãos do povo de Israel que estão no Egito e dizer o projeto da libertação. Então, você vai falar para eles, mas eu não sei falar, diz. E Deus responde, mas eu que criei o ouvido, que criei a boca e tudo. Eu te ajudo, estarei presente lá naquele momento. Então, tem a fraqueza humana e tem o projeto de Deus. E o Senhor falava só alguns que têm uma missão. Gostaria de citar uma frase do Papa São João Paulo II. O dia mais importante da minha vida foi o dia do meu batismo. Então, nós temos a vocação de testemunhar a fé em Jesus pelo fato não que alguém é religioso, que é padre, que é freira, etc., mas pelo fato que é batizado. O ponto de partida é o nosso batismo. E é interessante, por exemplo, o grande acontecimento da Igreja do século passado, o Concílio Vaticano II, quando reflete sobre a Igreja Lumen Gentium, luz dos povos, Cristo é a luz dos povos, que passa esta luz sobre a sua Igreja. E reservou um capítulo inteiro, o capítulo 5º, falando da vocação universal à santidade. Todos são chamados a serem santos. Estamos aqui em Aparecida, por que não lembrar a pesca milagrosa? Sim. E quem são estes chamados? São 3 pescadores. Pensamos aos grandes santos que muitas vezes tiveram a iniciação cristã por parte do pai, por parte da mãe. Esses que são os grandes missionários. Então, é o nosso batismo que nos chama à santidade. Aliás, é interessante, o texto mais antigo no Novo Testamento é a primeira carta de São Paulo, apóstolo aos Tessalonicenses. E ele diz, Deus nos chama a ser santos. Então, desde o começo, vamos descobrir desde o início da igreja, este chamado à santidade para todos os cristãos. E daí tem uma mistura, mas santo aquele que faz milagres. Sim. Pegamos a carta de São Paulo apóstolo aos Coríntios, a primeira carta,
ele fala do corpo que tem muitas partes. É a mesma coisa a igreja. Eu me perguntava, quando era adolescente, mas por que eu não posso fazer os milagres? Eu não tinha lido bem este texto. Alguns têm este dom, todos não. Santo não é fazer milagre. Santo é ser fiel ao nosso batismo. Cada um no seu caminho, cada um na sua vocação. Podemos pensar, até recentemente houve uma canonização dos pais de Santa Teresa do Menino Jesus. Isso. Então, são pais de família, tiveram várias filhas e viveram a santidade na situação deles. Perfeito. Então, pensamos um pouco nisso. E, por exemplo, outro exemplo do Antigo Testamento, o profeta Jeremias, diz, você me chama, mas eu sou jovem, não sou capaz para isso, mas eu estou com você. E São Pedro, afasta-te de mim que sou pecador. Mas Jesus pega o pecador, pega todos nós com as nossas fraquezas e nos chama, e nos transforma. Várias vezes os evangelhos, por exemplo, Lucas e Marcos, usa esta expressão que, voltando a Santa Maria Madalena, Sim. que Deus tinha afastado dele 7 demônios. O evangelho não explica bem, não detalha. O que seriam não esses detalha, demônios? porque poderia ser também uma doença. Sim. De qualquer forma, pegou uma pessoa fraca. Alguns, indevidamente, identificaram Maria Madalena como uma prostituta. Sim. Não é bem assim. A prostituta da qual fala São Lucas, no capítulo 7, não diz o nome. Não sabemos quem foi. Certamente ela pecou muito. Mas Jesus pegou esta pecadora que se arrependeu. Aliás, aquele considerado pela sociedade uma pessoa distinta, o fariseu Simão, diz, olha, ela me tratou melhor do que você. Sim. Ela amou muito e recebe todo o perdão e começa uma vida nova. Perfeito. Agora, com referência a Santa Maria Madalena, eu gostaria de pensar, volto no dia de Pentecostes, o primeiro discurso, a primeira homilia feita na igreja por São Pedro. Olha o que diz São Pedro. Jesus, que vocês mataram, Deus o ressuscitou. Então, o momento mais importante de Jesus é a morte e a ressurreição. Aliás, a Eucaristia celebra isso de uma maneira especial. Sim. Mas vamos, quem é que estava presente na morte de Jesus? Os apóstolos, só um, Tá bom. João. A mãe, Nossa Senhora. E Maria Madalena estava lá. A morte, a sepultura, a ressurreição. Os dois discípulos, Pedro e João, vão e ficam assustados ao ver o túmulo vazio e voltam para casa. Mas o que aconteceu? Maria permanece lá. E Jesus se manifesta a ela. Diz, vá aos meus irmãos e diga, eu subo ao meu Pai, Pai vosso, meu Deus, Deus vosso. Anuncia, ela vai, eu vi o Senhor. Daí Santo Tomás de Aquino chama Maria Madalena de apóstola dos apóstolos. Isso. É este título. Então, penso esta grande lição que está nos dando. Uma mulher, como o Senhor falava, que não era muito valorizada. Aliás, o capítulo 8 de São Lucas fala de várias mulheres que acompanhavam Jesus, inclusive Maria Madalena. E isso não era comum naquela época. Então, Jesus rompe uma tradição, vamos dizer, porque abre o espaço para todos, homens e mulheres, valorizados ou não valorizados pela sociedade. A vocação é universal. Jesus veio para a salvação de todos e dá toda esta possibilidade da salvação. Perfeito. Diante de todas essas referências que o senhor faz a textos bíblicos, aos próprios gestos do Cristo, a gente precisa chegar a esta conclusão, que não são os capacitados a serem escolhidos, nem os mais virtuosos, nem os mais santos. Deus escolhe porque enxerga o coração e acredita que o coração humano, após acolher o dom do seu amor, se torna capaz de dar testemunho dele, do seu evangelho e também do reino de Deus. Os apóstolos são um exemplo concreto disso. Na nossa lógica humana de perfeição, de buscar sempre aquele que é melhor ou mais capaz, com certeza nós não teríamos escolhido nenhum dos 12 que Jesus escolheu.
mas ele escolhe, porque o critério é sempre o amor, não é? Ele não escolhe pela capacidade, mas pela disponibilidade do coração. Acho que esse é o mais bonito critério do Cristo, pela disponibilidade do coração em acreditar e em segui-lo, não é, professor? Podemos pensar na vida de vários santos que tiveram uma experiência de pecado. Sim. E depois se converteram. E quando se converteram, passaram na frente dos outros que eram os considerados bons cristãos. Os melhores, isso. Que maravilha. E é bonito isso porque, às vezes, na vida de comunidade, de forma concreta, muitas pessoas não se sentem dignas de exercer determinadas funções, né? Desde o proclamar a palavra, ser o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ou servir nessa ou naquela pastoral. Mas quando a gente entende que não é a minha capacidade, não são as minhas virtudes, é o amor que me escolheu primeiro. O amor é o próprio Cristo. E quando eu sinto que eu sou a escolha deste amor, então eu permito que este amor também vá me transformando. É o amor que vai me capacitando, que vai me dando a sabedoria. Mas o ponto fundamental é essa disponibilidade do coração. Deixar que Deus possa agir em nós e através de nós. Daí a gente para de escolher um grupo seleto, achando que só eles podem exercer funções na comunidade e compreendemos que na comunidade há espaço para todos viverem a sua bonita missão batismal e serem continuadores aí do amor do Cristo como uma presença realmente transformadora, né, professor? Eu penso numa leitura teológica que fala da revivência do sacramento. O sacramento revive. Qual sacramento? O primeiro do batismo. Então, vamos na missa, começa a pedir perdão a Deus dos pecados. Eu estou fazendo reviver o meu batismo que me pede o afastamento do pecado. E depois ouvimos a palavra de Deus. Esta palavra de Deus muitas vezes tem um chamado especial. Como é importante descobrir este momento da comunhão com a palavra, que me prepara para a comunhão com o corpo de Cristo. Sim. Eu recebo o corpo de Cristo, como diz Agostinho, no alimento comum, o arroz e o feijão vira minha carne, meu sangue, meus ossos. No momento da comunhão é o contrário, nós nos tornamos o Cristo. A oração, depois da consagração, pede que Cristo presente em nós, com a Sagrada Comunhão, nos derrame o Espírito Santo para que nos torne um só corpo. Então, estes textos da liturgia são muito profundos, que nos ajuda a entender quem é Deus e o que Deus quer de nós. E daí saímos da igreja como? Interessante comparar os 4 evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas falam da última ceia e diz que Jesus anuncia a traição de Judas, Pedro que vai renegar ele, e depois fala da instituição da Eucaristia. E João fala de Pedro, de Judas, e no lugar de falar da instituição da Eucaristia, que já tinha sido prometida no capítulo 6, na multiplicação dos pães, Jesus que lava os pés aos discípulos. Então, qual é o fruto da Eucaristia? Lavar os pés, nos colocar a serviço, cada um no seu lugar. Exatamente. Que bom. Olha, obrigado pela partilha. Falaremos uma manhã toda sobre essa dimensão bonita de que não somos escolhidos por merecer, mas porque existe um amor que nos escolheu. E quanto mais eu permito que esse amor me alcance, mais eu sou transformado por ele. E aí se dá a bonita santidade da vida, não é a capacidade de fazer milagres, mas é a coragem de amar como Cristo amou, um amor servidor. Obrigado, professor. Gratidão. Deus o abençoe sempre. Acolhida, Padre. Amém. Amém. Muito obrigado. E assim nós vamos, deixando Deus falar o nosso coração e nos encorajando para esta bonita missão que o batismo deu a todos nós.